Olá, todos bem? Estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre a sua vida. Estamos de volta para trazer mais um estudo da Palavra de Deus. Vamos inaugurar uma nova série agora, Jesus a Fonte. E tem muita riqueza para a gente estudar aqui. Vamos começar hoje com o texto de 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 a 7. Então, vamos lá? Muito bem. Diz a palavra de Deus: certo dia, uma viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda ao profeta Eliseu. E ela disse: meu marido, que o servia, morreu, e o senhor sabe como ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que me ameaça e ameaça levar os meus filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse: tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu a instrução de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo, todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: agora vendo o azeite, pague as suas dívidas, você e os seus filhos poderão viver do que sobrar. Texto interessante, uma história interessante de um milagre de multiplicação que Deus fez através da vida do profeta Eliseu. Então, vamos lá, explicando essa história. A mulher e o marido eram amigos do profeta. Ok, o marido morreu. Anos se passaram e aquela mulher perdeu tudo e ficou com uma grande dívida e não tinha como pagar as suas contas. As coisas foram ficando ruins até que os credores vieram bater à sua porta para levar os seus filhos como escravos por falta de pagamento. A mulher, meio sem esperança, resolveu compartilhar a sua miserável situação com o profeta Eliseu. Queridos, hoje nós temos acesso direto ao Deus Pai, através do sacrifício de Jesus, que rasgou o véu e a gente tem acesso. Então, quando nós temos uma situação dessa, de desesperança, de desespero, nós temos acesso a Deus. Então nós podemos ir a Ele, nos ajoelhar, conforme Jesus nos disse, fechando a nossa porta e clamarmos a Deus: Senhor, acabou tudo, não tenho a quem recorrer, vem em meu socorro. E pode ser que Deus pergunte a você: o que você tem de valioso em sua casa? Ela disse na época que nessa história: bom, o que eu tenho, lá em casa eu só tenho uma coisa, mas realmente não vale nada, que é um pequeno pote de azeite. E ela deve ter pensado: sim, por que eu estou mencionando isso? Porque não valia nada mesmo. Mas talvez o que passou pela cabeça dela falou: o grande mesmo que eu tenho é minha dívida, pois o azeite vale apenas alguns trocados. Muitas vezes, queridos, nós estamos diante de uma situação e o que nós temos em mãos não nos parece nada, mas nas mãos de Deus vale muito. Então, nós temos que aprender a valorizar as coisas pequenas que Deus nos concede. Então, coisas que aparentemente não vão render nada nas mãos de Deus podem ser uma grande prova de fé, porque aí Deus pode operar o seu poder. Deus é especial nesse aspecto. Ele diz lá em 1 Coríntios que Deus chama as coisas que não são como se já fossem, ele chama as coisas pequenas para envergonhar as grandes, e as que não são para confundir as que são. Então, tem muitas passagens na Bíblia que falam sobre este aspecto, e essa passagem é uma delas. Então, querido, não desconsidere a pequena coisa que você tem, as pequenas oportunidades,
a pequena renda, às vezes tem algo na sua mão pequeno que Deus está te dando e Ele vai multiplicar aquilo ali. Os teus pequenos talentos nas mãos de Deus valem muito, né? Não desconsidere obedecer, mesmo que pareça impossível. Percebe? Aqui nós estamos falando de coisas muito mais ligadas à obediência do que à fé, né? Pode parecer pequeno, mas lembre-se que Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador das galáxias, dos planetas, e Ele sabe como multiplicar o pouco. Não é? Diz o livro de Hebreus que Ele, do nada, apenas através da sua palavra, Ele criou os mundos, trouxe os mundos à existência. Não é? A própria Escritura diz, quando você tem a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é uma das menores sementes, você pode dizer a uma montanha de problemas, saia daí, e ela vai sair. Isso foi o Senhor Jesus quem disse. Então, Deus não espera que tenhamos muita fé o tempo todo. O que Deus nos pede para fazer muitas vezes é mais sobre obediência do que sobre o tamanho de fé que nós temos para dar. Então, vamos lá. Diz até um texto da palavra, lembrando aqui, não despreze o dia das coisas pequenas, dos humildes começos, as coisas que não parecem ter sentido, elas podem nas mãos de Deus fazer sentido. Bem, a fé começou a surgir no coração daquela mulher. Todas as circunstâncias, lembremos, eram contra ela. Ela pegou vasilhas dos vizinhos, que ficaram pensando, sei, o que essa mulher vai fazer com esse monte de vasilha que os seus filhos estão levando para ela, né? E ela estava lutando contra isto, não é? Contra os seus próprios pensamentos que estavam dizendo para ela o tempo todo para não perder o tempo, porque nunca iria dar certo. Quantas vezes nós passamos por isso, não é? Estamos numa situação tão difícil que a gente fica remoendo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Pois bem, ela, no mínimo, aceitou seguir em frente. E ela, através da sua atitude, e aí vem o nosso estudo de hoje, conectou através da sua obediência, através da sua fé pequenina como um pequeno grãozinho de mostarda. Ela conectou com uma linha de suprimentos que nunca seca, que nunca acaba. É a fonte divina do bem e que cuida de nós. Deus é a nossa fonte, Deus é a minha fonte, Deus é a sua fonte. Ele é provedor fiel. Então, querido, o que eu quero dizer para você é que se você possui alguma vasilha na sua vida, e essa vasilha pode ser qualquer coisa que pareça muito ridícula, muito pequena, se você tem uma postura de fé e uma atitude de obediência, Deus pode multiplicar. Você está fazendo o que Deus pediu para você fazer ou você está ainda no meio ali dizendo, bom, cara, por que eu vou fazer isso? Não vai dar certo, isso aqui não tem sentido. Se você tomar uma atitude para mostrar a Deus que você está pronto a se conectar com o seu favor e que o seu favor é a sua saída e não aquilo que você tem de recurso, porque não tem recurso, você já tentou, com certeza, Deus pode multiplicar aquilo que Ele tem para fazer com você. Bem, a mulher obedeceu. Quando ela viu e ela conectou com o mover do suprimento sobrenatural da fonte divina, ao transbordar as vasilhas que ela foi, você imagina a situação, gente do céu. Ela com aquela pequena vasilha, ela ia enchendo e as vasilhas não acabavam e o óleo que estava dentro da primeira vasilha não acabava. E ela continuou derramando até que todas as vasilhas estivessem cheias de óleo. Quando ela perguntou para o seu filho, cadê as outras vasilhas? Ele falou, não tem mais vasilha. Bom, quando não teve mais vasilha, o óleo parou de jorrar. Por quê? Porque Deus não desperdiça nada, mas Ele preenche tudo. Esse é o nosso Deus. Aí, ela foi para o profeta e foi contar para ele o que aconteceu. E aí ele disse para ela, muito bem, agora você tem provisão na sua casa, com o que sobrar você vende este azeite e do nada, através da fonte celestial, você vai ter um mantimento para você e para os seus filhos
e recurso suficiente para pagar as suas contas. Aquela garrafinha, queridos, aquela primeira garrafinha, ela deveria ter se esgotado no começo. Mas Deus é a fonte multiplicadora de todo o bem. Meus irmãos, meus queridos, meus amigos, minhas amigas, se você tem uma conexão com a fonte de suprimentos de Deus, você está conectando a fonte mais poderosa que existe. Deus tem todo o poder. Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Esta provisão serve para o seu sustento material, sim, mas serve para qualquer outra necessidade que você tiver. Às vezes a sua necessidade é interior, o que você precisa é de um pão que possa alimentar a sua alma, você precisa de alimento que possa tirar a sua fome de coisas que realmente são válidas, ou uma sede que você tem, não é? Como aquela mulher samaritana que Jesus falou para ela, aquele que crê em mim, rios de água viva se fará dentro dele. E falou disso do Espírito Santo que ele poderia dar. Então, Jesus é uma fonte de água viva, é uma fonte sobrenatural e inesgotável, até que o seu propósito seja cumprido. Então, queridos, é impossível a gente não conectar a essa fonte e não ser abençoado. Seja, novamente, eu repito, não só nas questões materiais, mas nas espirituais, nas emocionais. Deus é o nosso provedor, Deus é a nossa fonte de todo bem. Diz a palavra lá, né, no livro de Tiago, que todo dom perfeito, toda a dádiva perfeita vem de Deus, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. O que quer dizer isso? Deus não muda com o humor da gente, Deus não é volúvel. A fonte está lá presente e ela continuará presente. O que nós temos que fazer? Nos conectar em obediência e fé. Impossível não lembrar nessa passagem daquele maná, aquele pãozinho que caía todo dia lá no deserto para o povo. Era um pãozinho de mel que Deus enviava todo dia, milagrosamente, durante 40 anos. 40 anos no deserto aquele pãozinho foi dado. O maná no deserto só cessou quando eles entraram na terra prometida, na terra que manava leite e mel. Por quê? Porque a partir do momento que eles entraram numa outra situação da sua vida, eles não iam mais precisar do maná, porque a terra manava leite de cabra e mel de tâmaras, que seriam arada por eles, e esse milagre do maná não seria mais necessário, e sim o milagre da semeadura e colheita, que é o assunto do nosso próximo estudo semana que vem, que também é um milagre, vocês vão ver. Impossível também não se lembrar dos 5 pães e 2 peixinhos que Jesus multiplicou e alimentou 5.000 pessoas. O Senhor Jesus, queridos, é o pão vivo que desceu do céu, para que todo aquele que dele se alimentar nunca mais tenha fome, diz a palavra de Deus no livro de João. Ele é a fonte de todo mantimento, alimento, provisão, de todo cuidado. Jesus é a fonte de águas vivas. Ele é a fonte verdadeira que cuida de cada um de nós. E é por isso que nós vamos fazer esse estudo e vamos levar à frente essa série, para que a gente aprenda a recorrer ao Senhor como a nossa única fonte. Lembre-se, a sua fonte não é o seu empregador, não é o governo, não é partido político ou político, não é o jogador de futebol, não é a loteria. A sua fonte é Jesus Cristo. Ele é a verdadeira fonte de águas que descedentam, de alimento que alimenta de fato a sua alma. Por isso eu quero, em nome de Jesus, orar por nós, por sua vida. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é a fonte de todo bem. O Senhor vem alimentar, e a tua palavra diz lá em Isaías, venham a mim vocês que estão com fome, para comer algo que realmente mate a sua fome e beber algo que realmente mate a sede, porque vocês insistem em buscar alimento, água, resposta naquilo que não pode, na verdade, satisfazer. Venham a mim, diz Mateus 11, vocês que estão cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu verdadeiramente vou aliviar a sua carga. Então, Senhor Jesus querido,
recebe a nossa vida, a nossa pequena fé, a nossa jarrinha de óleo, o nosso pãozinho, o nosso peixinho, recebe a nossa fé do tamanho de uma sementinha. Senhor, recebe o pouco que nós temos, porque na prática, se a gente pegar tudo que a gente tem diante de Ti, é nada, é pouco mesmo, nós não temos nada grandioso para dar, mas nós queremos fazer um pacto contigo. Se não temos muito para dar, nós queremos dar tudo. Nós queremos dar o nosso coração, nós queremos dar a nossa mente, nós queremos dar as nossas forças, as nossas entranhas, tudo que é proveniente da nossa alma, nós queremos dar a Ti, o nosso amor, amar-te acima de tudo e de todos, Senhor, através de tudo que nós podemos dar. Recebe então as nossas vidas, destes que estão ouvindo a Tua palavra, e Senhor, extrai deles a obediência e a fé para irem buscar em Ti a solução para os seus problemas. Pode ser que eles estejam passando por necessidades terríveis agora, seja um filho distante, seja um filho nas drogas, ou um problema de vício na sua casa, ou um desvio, ou alguém que está à morte num leito de hospital, ou mesmo uma provisão que precisa ser satisfeita. Senhor, Tu sabes, nós não sabemos. Atende a nossa oração e vem em nosso socorro, porque nós clamamos no todo-poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Essa é a palavra de hoje. Nós vamos estudar sobre a fonte que é Jesus. E nas próximas semanas, não deixe, por favor, de se inscrever em nosso canal se você gostou, se você quer acompanhar essa série. É uma série sobre Jesus, a fonte. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa. Comente embaixo, curta se você gostou e esteja próximo da gente. Nós vamos estar juntos na próxima semana, se Deus assim quiser. Deus abençoe e derrame drops do céu sobre a sua vida, fonte de luz sobre os seus caminhos, em nome de Jesus. Amém.